Hoje é o último dia do período de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Durante 23 dias, o governo federal esteve no comando da capital federal. E o que vai acontecer com a segurança pública do Distrito Federal a partir desta quarta-feira, quando os deputados e senadores serão empossados e o Supremo Tribunal Federal também retoma os trabalhos na corte. Para falar sobre esses assuntos, gentilmente nos atende o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, doutor Ivan Sartori. Presidente, como sempre, uma honra. Muito obrigado por nos atender. Eu que agradeço, Adriana, cumprimentar os nossos web espectadores e telespectadores aí. É sempre um prazer. Bom, presidente, é o que tudo indica, essa intervenção não será renovada. O que acontece a partir de agora? Há, de uma certa maneira, a necessidade de uma transição para que a segurança pública volte a ser feita pelas autoridades do Distrito Federal? O decreto de intervenção é bastante claro que ela vai realmente até o dia 31 de janeiro, né? Que é hoje. Então, efetivamente, isso não se pode prolongar mais. O interventor deve deixar imediatamente a direção da Secretaria de Segurança Pública, mas é conveniente que o novo secretário, que deverá ser nomeado pela governadora em exercício, já que o governador Ibanez está afastado, e afastado não por decisão do Congresso, fique claro, mas por uma decisão do Supremo, que eu reputo uma decisão inconstitucional, porque a competência para isso, em se tratando de crime, é do STJ, como já afirmei aqui, artigo 105, inciso 1A da Constituição. O Supremo está realmente usurpando a competência do STJ, mas é conveniente que o interventor, né, faça aí uma prestação de contas do que ele realmente geriu aí na Secretaria de Segurança Pública para o novo secretário que deve ser nomeado aí pela governadora em exercício, né? Agora, ele não pode realmente mais continuar tomando decisões, porque a partir de amanhã já não mais será interventor diante do decreto, que possivelmente, provavelmente, não será renovado com essa renovação que nós teremos no Congresso. E nós temos ali uma larga bancada, e se lastreou no presidente da República, né, para se eleger. Então, acredito que agora deva se normalizar a situação, mas o governador, lamentavelmente, continua afastado. Acho que houve aí um certo assodamento, porque nós não podemos presumir a má-fé do governador, como eu tenho dito, né, ainda que tenha sido negligente. Isso não, por uma questão de responsabilidade, isso tem que ser apurado, tem que ser diante do contraditório, né, presente o contraditório, e não desumir essa má-fé do governador, inclusive porque outros atores já estiveram aí também, foram aí citados como omissos, né, inclusive a questão do gabinete de segurança ali dos palácios e também dos prédios públicos, e também o próprio ministro da Justiça, que percebeu que não havia ali uma segurança suficiente, de modo que aconteceu aquele fato lastimável do dia 8 de janeiro. Presidente, o novo governo está ensaiando a criação de um documento chamado de Pacote da Democracia. Dentre alguns itens que devem fazer parte desse documento está a criação de uma Guarda Nacional responsável, que seria pela proteção da esplanada, das embaixadas e da Praça dos Três Poderes. O senhor gosta da ideia, acha que poderia funcionar, e do pacote em si também? Eu não tive a oportunidade de ler atentamente o pacote, né? Mas o fato da criação, mas fiquei sabendo, evidentemente, nós estamos ouvindo as notícias, mas nós já temos aí uma Guarda Nacional, né? Que está muito bem estruturada, muito bem preparada, né? E essa guarda pode efetivamente fazer essa vez aí, pode se destacar aí um contingente para que tome as providências nesse sentido. Mas eu penso que isso seria dispensável, na medida que nós já temos ali, inclusive o próprio ministro anterior de Segurança, o Raul Juga, mas já mencionou que nós teríamos aí uma guarda preparada em cada um desses palácios para prontamente repelir esse tipo de ataque. O que não se entende é por que essa guarda não agiu. Isso foi muito estranho. Eu acho que aí houve uma missão ali do Gabinete de Segurança
do Planalto, e isso me causa uma certa espécie. Então, eu vejo que essa Guarda Nacional é mais um efeito, a criação dessa Guarda tem mais retórica, e me parece que quer ter aí o presidente um efeito político com relação a essa providência, porque nós já temos a Guarda Nacional e temos também a Secretaria de Segurança Pública, que pode ser muito bem gerida no Distrito Federal. E essa responsabilidade da segurança no Distrito Federal é da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Já com relação aos palácios, nós temos as guardas já ali bem estruturadas para poder proteger. Eu acho que isso aí é retórica e fica mais no campo da política. Doutor Sartori, o senhor conversou com a gente praticamente um dia seguinte, ou 2 dias depois, do que nós acompanhamos em Brasília no dia 8. E a gente perguntava para o senhor em relação às punições. Depois de alguns dias e algumas semanas, a gente sabe que é um desafio muito grande da área da justiça. Enfim, a justiça muitas vezes não tem nem essa estrutura para ouvir as pessoas, para fazer audiências de custódia. O senhor acha que as investigações e as possíveis punições estão no caminho certo ou não? Eu acho que, lógico que a gente pretende que os responsáveis sejam responsabilizados, sejam punidos, né? Agora, o que está vendo aí é uma investigação trabalhada, né? Primeiro, nós tivemos aquela situação lamentável ali da segregação de números sem fim de pessoas, inclusive com crianças, pessoas de idade, ali sem água, numa situação desumana. Eu acho que aquilo foi um episódio bastante grave e que aquilo deve ser apurado. Inclusive, nós presenciamos ali um policial covarde agredindo gratuitamente uma senhora, e nenhum dos outros policiais omissos e também igualmente covardes resolveram tomar alguma providência nesse sentido. Então ali nós já vimos que a coisa ficou extremamente atabalhoada. Por outro lado, também a investigação ficar a cargo do Supremo Tribunal Federal me parece que fere a Constituição. Nós já temos os tribunais certos, com a competência certa, constitucional, é o juiz natural, artigo 5º, 53, né? O juiz natural. Então, nós temos ali o Tribunal de Justiça, estou até vendo aqui, ó, Tribunal de Justiça, Lei 11.697/08, no artigo 8º, inciso 1A, competência para processar, para persecução penal em relação ao secretário da Segurança Pública é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Essa é a lei orgânica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Para o governador, nós temos o artigo 105, inciso 1A, Superior Tribunal de Justiça. E para os prédios que foram invadidos por comuns, as pessoas que não têm prerrogativa de foro e que destruíram, que eventualmente tenham destruído o patrimônio público, nós temos o artigo 109, inciso 4, que faz com que a competência seja deslocada para a Justiça Federal na primeira instância. O Supremo não pode, efetivamente, criar esse juízo universal que não existe na Constituição. E o fato de ele invocar o artigo de seu regimento interno, né, para poder atrair esses processos para sua investigação, não tem realmente o mínimo sentido na medida que nós temos dispositivos constitucionais. E o Supremo, ainda que quisesse fazer alguma investigação, seria exclusivamente em relação ao prédio do Supremo. E mesmo assim, me parece que esse dispositivo do regimento interno, lógico, não pode se sobrepor à lei efetivamente posta, porque esse dispositivo se refere ao recinto intramuros ali no Supremo e também não se pode, jamais poderá se sobrepor à Constituição. Então eu vejo com muita preocupação essa investigação. Nós temos notícia também de que a dificuldade de visto do processo, né, de vistas do processo. Então nós precisamos retornar à democracia. O Supremo, com todo o respeito que mereçam os ministros, tem que voltar realmente a verificar a competência, o juiz natural e afastar essa visa atrativa, esse juiz universal que ele está criando, o inquérito que já estava, inclusive, instaurado. Não existe uma investigação isenta se você não tem um inquérito próprio instaurado em função dos fatos que ocorreram. Nunca se viu aproveitar-se um inquérito já instaurado sem
sem definição de data, sem definição de indiciado, e que vai aí alcançando aqueles que à frente vão praticando atos que possivelmente se considerem antidemocráticos. Então, lógico, punição tem que ocorrer, a responsabilização sim, estamos de acordo, mas eu vejo com muita preocupação esse procedimento atabalhoado, que é justamente, primeiro, a Polícia Federal criar essa situação bastante caótica e complicada, antidemocrática, e até me parece que beira o caminho da tortura, né? Reunir aquelas pessoas daquele jeito, naquele recinto, né, da academia, sem água, sem uma estrutura, e fazendo com que todos sofressem tudo que sofreram. E agora, essa investigação que deve ser enviada e destinada dirigida para a direção dos juízes competentes, dos juízes naturais. Isso é democracia. Doutor Sartori, rapidamente, só por favor, sobre amanhã, o senhor acredita que vai ser uma quarta-feira em segurança, o retorno dos trabalhos em Brasília, que as autoridades aprenderam as lições com o 8 de janeiro com relação a protestos mais violentos de oposição? Com certeza, inclusive toda essa movimentação já foi desestruturada, né? E acredito sim que amanhã nós teremos segurança, porque já foi reforçada toda a estrutura, já há um serviço de inteligência, pelo que nós sabemos, e também isso já serviu de lição, né? A porteira foi aberta e agora fecharam a porteira, e acredito que a segurança será restabelecida e nada ocorrerá de anormal amanhã. Talvez um protesto aqui, outro ali, né? Mas sem consequência nenhuma. Conversamos com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori. Doutor, mais uma vez, obrigado pela gentileza. Até a próxima. Um abraço. Obrigado, Thiago. Abraço também, obrigada.